Paz do Senhor, meu nome é Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos, e novamente eu peço licença para entrar em vossa casa, trabalho, para falar um pouco da Palavra de Deus, neste sábado, nesta manhã de sábado, a qual o Senhor nos proporciona mais um dia de vida a cada um de nós que habitamos neste planeta Terra, a qual Deus criou perfeito. E eu gostaria mais uma vez, de estar falando das coisas concernentes à Palavra de Deus. Vivemos hoje em um mundo tomado pelo ódio, tomado pela inconsequência do ser humano, pela corrupção, pela ganância, e observamos que as pessoas elas têm destruído a si mesma com suas atitudes, com seus comportamentos, com seu modo de falar, com sua falta de amor, de respeito, de discernimento, de temor a Deus. Vivemos em um mundo hoje corrompido pela maldade. Maldade essa que tem dominado a mente do ser humano. Mas eu quero nesta manhã trazer uma palavra simples, uma palavra rápida para os nossos corações, para a nossa misericórdia, para a nossa meditação. Esta palavra que ela possa chegar em você e fazer aquilo que apraz, a palavra de Deus. E esta palavra que nós vamos meditar hoje, meu querido e minha querida, ela se encontra em Efésios, capítulo 5, do verso 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou ler do 15. Portanto, vejam bem como vivem. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias em que vivemos são maus. Não haja como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Até aqui. Como no início eu estava falando, vivemos em um mundo onde as pessoas têm agido sem juízo. Agem às vezes pela emoção, pelo momento, e isso acaba trazendo consequências gravíssimas para a vida, tanto individual como coletiva. A gente olha e vê os jornais e as notícias correm, notícias de tragédias, pessoas que outrora tinham um comportamento decente, agiam de forma decente, pessoas que pensavam antes de agir, agora tomam atitudes inconsequentes, matam, roubam, destroem, famílias sendo destruídas por causa de que? Falta de juízo. Esta é a palavra de hoje. Quantos têm agido sem juízo, sem pensar, sem raciocinar,
não medem as consequências dos seus atos e promovem tristeza, destruição, ódio na vida das pessoas, destroem a paz de outras pessoas, destroem a si mesma, tudo por falta de juízo. Porque elas não agem de acordo com a vontade, com os preceitos, com os mandamentos de Deus. Pessoas que muitas das vezes são levadas por conselhos que não agradam a Deus, por conselhos de homens ímpios, de pessoas que não têm temor no coração, e essas pessoas pedem conselho a essas pessoas que estão totalmente e agem nas suas ignorâncias, com seus raciocínios próprios, não pensam, não procuram buscar de Deus uma resposta, uma direção, e vai buscar a direção aonde não devia e acaba agindo de forma errada. E todo mundo é responsável pelos seus atos. Todo mundo é responsável pelos seus atos. Ora, a gente tem o exemplo de Caim e Abel. Quando Caim resolve em seu coração tirar a vida do seu próprio irmão, por ciúme, por algum motivo, por se sentir inferior, por se sentir rejeitado pelos seus pais, por inveja. Mas Deus advertiu a Caim e disse para Caim: olha, Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar. Deus estava dizendo para Caim: olha, Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito, você vai ter o meu alvará, o meu abraço, o meu amor, o meu relacionamento com você, a minha comunhão com você. Mas se você agir mal, Deus diz, o pecado jaz à porta. E quantos, meus irmãos, estão agindo como Caim, de forma inconsequente, não estão dando ouvido à palavra de Deus. Às vezes a pessoa até está dentro de um círculo religioso, faz parte de uma comunidade religiosa, evangélica, seja lá qual for, mas muitas das vezes ela não para ouvir a Deus. E essas pessoas então cometem atos que muitas das vezes não tem volta. E isso não se dá apenas no meio de pessoas simples, humildes, pobres, sem estudo, não. Isso se dá em todo o meio, em pessoas de alto nível, em pessoas estudiosas, em pessoas ricas. Famílias, a gente vê aí famílias sendo destruídas. São os pais que matam os próprios filhos, ainda criança, tiram a vida dos seus filhos por motivos tão banais, às vezes por ciúme. Quantos são os pais que tiram a vida dos seus próprios filhos? Porque a mulher deixou, porque o marido deixou. Então eles vão descontar a sua raiva, o seu dissabor da vida numa criança incapaz, inocente, que não tem como se defender. Isso é notícia nos jornais. Quantos são os maridos que matam suas esposas porque não aceita que ela o deixe? Então eles resolvem matar as suas esposas porque acham que isso é o melhor caminho. Homens que se acham proprietários de suas mulheres, mas na verdade são pessoas que agem sem juízo, não pensam antes de agir. Quantos são aí as famílias que estão morrendo
O marido mata a esposa, os filhos, e a mãe, o tio, sei, tudo quando está lá dentro e depois se mata. Pessoas sem juízo, sem direção, sem temor de Deus, sem uma orientação, destituídos da presença de Deus. O mundo hoje está desse jeito. As pessoas se matam por pouco, por um celular, por R$10, por menos que isso, ou por mais, não importa o valor. Quantos são as pessoas? Pessoas até mesmo que eram para guardar, que eram para manter a segurança. Quantos se corrompem, matam às vezes um inocente? Pessoas sem juízo. Quantos são os líderes espirituais que falam tanto de amor, de paz, e dentro de suas comunidades ali fechada cometem atos horrendos? Isso se dá em todo o âmbito da sociedade, em todo o meio religioso, político, no seio da família, entre pessoas ricas e pobres, entre pessoas cultas e não cultas. O mundo hoje está agindo sem juízo. Presidentes que querem tomar conta de outras nações e para isso eles não medem esforço, destroem, matam pessoas. Por quê? Porque por causa do poder agem de forma desajuizada. Pessoas que não têm um equilíbrio mental. E se você for questionar, for falar, elas se acham nos seus direitos, acham que elas têm razão. Eu quero trazer aqui, amigo e amiga, um exemplo de um homem que a Bíblia vai falar que ele estava ali acorrentado, né? E o título que está nessa passagem, Mateus 8, vai falar sobre um homem que estava endemoniado. O endemoniado de Gadareno. A gente vai encontrar ali em Mateus 8, do verso 28 ao 34. Diz assim, que na região, Jesus foi a uma região de Gadara, do outro lado da Galileia, e ali 2 homens que estavam dominados por espíritos maus foram ao encontro dele. De quem? De Jesus. Eles vinham do cemitério onde moravam, eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Então, eram 2 homens, mas em outra parte do Evangelho de Lucas vai falar apenas de um endemoniado de Gadara, a qual este homem, vivendo ali em meio aos sepulcros, acorrentado, um homem bruto, violento, tamanha era a força maligna que estava naquele homem, as pessoas tinham medo de passar por ali. A Bíblia vai falar que Jesus, ele repreende a ação daquele demônio naquele homem, e aquele homem que estava desajuizado, nu, agora estava ali sentado em perfeito juízo, calmo. Quantas pessoas têm agido como este endemoniado?
Não quero dizer que todas as pessoas que agem sem juízo estejam endemoniadas, mas é um princípio. É um indício de uma pessoa fora de si, que está tomada por algum poder maligno, que está agindo fora de si. Então, ela potencializa, o inimigo vem potencializar dentro dela este mal. O mal de tirar a vida de alguém, o mal de causar um acidente, uma tragédia, de causar um dano às pessoas. Então a gente está vivendo hoje em um mundo em que as pessoas têm agido de forma desajuizada. As pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. Quando ela pega alguém que cometeu um ato, um roubo, um furto, elas pegam ali, batem, espancam a pessoa até a morte. Ora, ela se tornou semelhante àquele que estava ali caído, que outrora cometeu um delito. Porque agora aquela pessoa que prendeu aquele infrator, ela não só cometeu, mas ela também espancou e matou. Então ela se torna pior até do que este que furtou, porque ela tomou para si o direito de julgar e de condenar. E isso não cabe a mim e nem a você, não cabe a nós, é apenas Deus. Deus instituiu no mundo as leis. Existem leis que regem este mundo e nós temos que viver de acordo com as regras do mundo, com as leis, com as normas. Não podemos ultrapassar, porque se ultrapassarmos, nos tornamos semelhantes àqueles que quebram essas regras, essas leis. E quantas são as pessoas que agem desajuizada e cometem os mesmos erros? E Deus, Paulo aqui em Efésios, ele vai nos orientar. E ele diz assim, ó: não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida os levará à desgraça. Quantas são as pessoas, irmãos, que bebem e perdem a razão? Quantas são as pessoas que se drogam e perdem a razão? Quantas são as pessoas que por algum motivo elas perdem a razão, por uma influência maligna, por um mau conselho, por causa de gozação, as pessoas começam a tirar, a botar pilha na pessoa, e ela não tem um suporte emocional, então ela ali é tomada por um ódio, por um sentimento de ódio, para cometer às vezes um crime. Às vezes uma palavra mal compreendida faz com que as pessoas ajam sem juízo. Um conselho, uma brincadeira, às vezes de mau gosto. Quantos irmãos? Quantos estão agindo sem juízo? Estamos vivendo em um mundo em que as pessoas estão perdidas, agindo sem juízo, comportamento totalmente inadequado à palavra de Deus. E às vezes essas pessoas querem obrigar aqueles que seguem a Deus a seguir os mesmos padrões de vida que elas, achando que tudo que elas fazem é correto, é decente. Mas nós, como igreja do Senhor, não podemos nos calar. Temos que condenar o pecado, porque aqueles que vivem no pecado, eles estão agindo de forma desajuizada, sem juízo, praticando coisas que não condiz com a palavra de Deus. Então nós temos que procurar, irmão, ter um equilíbrio mental.
Eu fiz algumas anotações aqui, né? O que é uma pessoa sem juízo? Desajuizada, que não possui juízo, que se comporta de modo inconsequente, sem sensatez, imprudente. Quantos são assim, meus queridos? Provérbios 14, 7 ao 9 vai dizer, deixa eu ir para cá, o provérbio, para a gente tudo tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Eu não gosto de trazer nada de mim mesmo. Eu gosto de falar de acordo com o respaldo dentro da palavra, para que não seja o homem a falar, mas o próprio Deus a falar aos nossos corações. Veja bem o que é que diz a palavra de Deus do verso 7 ao 9. Provérbios 14. Afaste das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Então as pessoas sem juízo, irmão, elas não têm nada para nos ensinar. Ela não tem nada de bom que possa nos trazer boa influência. E diz mais, porque será que a pessoa ajuizada é sábia? E porque ela sabe o que faz? Porque será que o tolo não tem juízo? E porque ele apenas pensa que sabe o que faz? Quantos irmãos estão agindo de forma tola, achando que aquilo que ele está fazendo é correto, é direito, mas está agindo de forma desajuizada? Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Olha, os tolos pecam e não se importam. Por quê? Porque eles não têm temor a Deus, irmãos. Por isso que eles pecam e não se importam. Mas nós, que somos, filhos de Deus, que outrora Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz, nós hoje temos temor a Deus. E temos que procurar viver de forma correta, de forma que agrade ao Senhor. Continuando. Só você conhece a sua própria amargura, e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Então as pessoas desajuizadas, irmão, a sua casa será destruída. Por quê? Porque elas, meu amado, não estão alicerçadas na palavra de Deus. Não procuram viver a palavra de Deus. Elas alicerçaram a sua casa na areia e não na rocha. E diz mais a palavra do Senhor. Aliás, foi até o 9, mas eu li até aqui. Irmãos, quantos são as pessoas? Quantos são as pessoas que agem dessa forma? Que tomam conselhos com pessoas erradas e acabam agindo de forma desajuizada, são mal aconselhadas. Quantos casamentos que a pessoa às vezes diz, olha, não deixa a sua esposa, rapaz, vai atrás, fulano de tal, isso fez isso, foi aquilo. Meu irmão, a gente tem que saber viver, e viver de acordo com a palavra de Deus. Buscar o conselho de Deus, orar a Deus. Nós que somos, como eu digo, tirados das trevas, viemos para a luz. Temos que saber dar conselhos decentes às pessoas. Saber conduzir elas para a luz, a qual outrora Deus um dia nos chamou. Eu gosto do Salmo 1, irmão, porque ele fala muito ao meu coração. Sempre gosto de meditar nesse salmo. E eu vou ler esse salmo agora aqui para nós. Salmo
1 diz assim: feliz é aquele que rejeita o conselho dos maus, não segue o exemplo dos pecadores e não anda com os que zombam de Deus. Ao contrário, o seu prazer está na lei do Deus eterno, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Essa pessoa é como uma árvore que cresce à beira de um riacho. Ela dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que essa pessoa faz dá certo. Os maus não são assim, são como a palha que o vento leva. Por isso os pecadores não são condenados por Deus, e ficarão separados das pessoas direitas, pois o Deus eterno dirige e abençoa a vida dessas pessoas. Porém, o fim dos maus é perdição. Então, irmão, aquelas pessoas que agem de forma desajuizada, sem juízo, sem prudência, sem sensatez, tola, ela está indo para o abismo, ela está indo para o fundo do poço, porque ela está fazendo coisas contrárias à palavra de Deus. O inimigo só quer esse tantinho aqui para se aproveitar, para destruir a pessoa. A palavra de Deus vai falar que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele está matando muitas vidas, irmãos. Está destruindo muitas vidas. Vidas de mulheres, de homens, de idosos, vida de crianças. A gente vê hoje aí quantos são jovens perdidos, enganados por ideologias demoníacas, satânicas, tomados, por um comportamento que não agrada a Deus. Mas a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, ela não pode se calar. Ela não pode se fechar dentro de 4 paredes, irmãos. Nós temos que proclamar a verdade, trazer a luz a este mundo. A palavra de Deus vai falar que nós somos luz e sal do mundo. Não podemos esconder essa luz. Nós temos que pregar a verdade, mesmo que isso custe nossas vidas, nossa liberdade, porque outrora, no passado, homens e mulheres pagaram um preço muito alto, foram mortos, foram presos. Mas a igreja de hoje, me desculpe meu irmão, minha irmã, a igreja de hoje só tem pensado em prosperar, em enriquecer, em ter. Aonde o evangelho hoje é o evangelho de você ser superior ao seu semelhante, de você possuir coisas materiais. Isso não é pecado, irmão. Mas quando isso entra no coração do homem de uma forma exagerada, ela passa a esquecer o principal do evangelho. As pessoas vão acostumando a viver uma vida só de regalias, só de bem bom, e quando chegam as dificuldades, ela não sabe conviver com as dificuldades da vida. E nós, Deus, todos os dias, Deus nos treina, irmão, para a gente saber viver tanto na bonância como na escassez. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos ser filhos de Deus sem juízo. Nós não podemos manusear a palavra de Deus de forma errada. Nós temos que condenar, irmão, aquilo que é errado dentro das congregações, que tem levado muitos irmãos à perdição. Quanta mentira hoje dentro da igreja, quanta profecia de homens, de demônios. Quantos estão usando o evangelho para se dar bem?
Quantos estão usando a palavra de Deus de forma errada para fazer lavagem cerebral, impedindo da pessoa fazer as suas escolhas? Deus nos fez livre, irmão, para escolher. Nós temos apenas que pedir a direção de Deus. Às vezes aqueles que são nossos líderes, irmãos, não se engane. Ele não quer, às vezes, ele não está visando o nosso bem, mas ele está visando o bem dele. Muitos dos nossos líderes hoje se tornaram empresários. Entendeu? Muitos. Por que na igreja hoje não fala sobre pecado, sobre salvação? É só bênção material, é só você vai conquistar. São pessoas que estão desajuizadas, irmão. O evangelho não é só isso. O evangelho é renúncia. É você renunciar às coisas do mundo. Porque se você deixar, essas coisas vão encher seu coração. E você vai achar que a palavra de Deus foi feita para você apenas prosperar. Mas a palavra de Deus é muito mais do que riqueza material, irmão. Ela é transformação na vida do homem. Ela é mudança. Quando o homem deixa essa palavra entrar no coração, penetrar sua mente, ela nos transforma, ela nos liberta. Esta palavra, ela mostra quem realmente nós somos, porque ela vai mostrar o nosso erro, nossas falhas, nossas debilidades, nossas inconsequências, nossa falta de juízo, nossa falta de comportamento diante da sociedade, diante da família, diante dos homens. O mundo precisa ver Cristo em nós. O mundo precisa ver Cristo no líder. Quantos estão usando aí a palavra de Deus? As pessoas usam palavras de ofensa. Deus quer que a gente ofenda as pessoas. Deus quer que a gente fique xingando as pessoas. É isso que tem aqui? Não, irmão. Deus diz para a gente não proferir palavras de ofensa contra as pessoas. Um líder, irmão, ele sabe se comportar de forma ajuizada. Um líder, ele sabe conduzir o povo. Um líder, ele tem a direção de Deus. Um líder, ele toma para si a responsabilidade e não joga para outro, para terceiros, mas ele toma para si a responsabilidade, agindo de forma ajuizada, de forma coerente, de forma prudente, para o benefício da nação, do seu povo. Um líder não vai jogar a responsabilidade em outros, não. Então nós temos, irmão, temos que pedir a Deus direção para nossas vidas, daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos planejar daqui a um mês, daqui a um ano, para não tomarmos atitudes que não agrade a Deus, que não desagrade a Deus. Quantos filhos estão aí? Filhos imprudentes, filhos inconsequentes, desajuizados, jovens nos dias de hoje, metidos na marginalidade, no vício das drogas, no alcoolismo. O pai fala, a mãe fala, meu filho não se envolva nessas coisas, mas o jovem não quer obedecer. Ele acha que sabe tudo. Ele vai pelo conselho dos maus, né? Suas más companhias. Tem um ditado no mundo: me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. Então as pessoas vão muito pela cabeça dos outros e a gente tem que ir pela palavra de Deus. Por isso que existem muitas pessoas aí desequilibradas emocionalmente, irmão, perdidas.
porque não entregaram ainda a sua vida a Deus, porque estão aí vivendo conforme os prazeres deste mundo, conforme os seus corações guiam, né? Tomam atitudes trágicas que destroem a si mesmo e o mundo e a família. Nós temos que ser prudentes nas nossas atitudes. Então a palavra, irmão, de Deus que eu queria trazer para vocês é que nós devemos ser pessoas ajuizadas. Devemos buscar a direção de Deus para nossas vidas. É isso que Deus quer. Que nós venhamos seguir o seu caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que seguir o caminho de Deus, irmãos. Nós temos que buscar a direção de Deus, não a direção de homens. Por isso nós devemos procurar estar sempre orando, sempre buscando a presença de Deus. Independente, irmão, não estou aqui para julgar ninguém, porque quem vai nos julgar é Deus. Eu não quero saber da sua vida, como se você fez isso ou aquilo. Não, isso é você e Deus. É você quem tem que chegar diante de Deus e se derramar e abrir seu coração para Ele e dizer que é que fez isso e aquilo. Não eu. Não estou aqui para julgar. Não sou o martelo. O martelo que os meus se apenha se chama Cristo. Ele é o seu juiz. Ele é o seu advogado. A palavra que eu trago não só para você, mas para mim. Porque antes de chegar até você, essa palavra chegou no meu coração. Devemos ser pessoas ajuizadas. Não devemos agir de forma inconsequente, mas devemos buscar sempre a direção de Deus. Amém? Eu vou orar em nome de Jesus, agradecer, orar por sua vida. Eu agradeço aqui ao José Ednardo da Silva, né, que está assistindo, a Valéria Gomes também. Que Deus abençoe vocês, a sua família, né? Que Deus ilumine a vida de vocês, que Deus fortaleça a vocês, que vocês possam continuar no caminho de Deus, que é um caminho excelente, que Deus possa ajudar tanto a vocês como a minha casa e as vossa casa também, e a todos quanto ainda não deram aí, apareceram, que Deus ajude vocês também, que Deus abençoe suas famílias, seus filhos, seus lares, seus negócios, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, aqui estamos nesta manhã de sábado. Meu Deus, eu quero agradecer por esta oportunidade de estar trazendo a Tua palavra, Senhor, que é uma joia preciosa, meu Pai, de valor. Que o Senhor venha nos fazer pessoas ajuizadas, que o Senhor venha nos dar direção à nossa vida, Pai, para podermos tomar a direção correta, para tomarmos a atitude correta no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, na nossa família, no trabalho, aonde nós estivermos, Senhor, que o Senhor esteja nos dirigindo, nos fazendo agir de forma coerente, de forma prudente com as pessoas, meu Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Pai, toma em tuas mãos o José Ednardo, meu pai, da Silva. Toma em tuas mãos a Valéria Gomes. Pai, eu peço tuas bênçãos sobre ele, tua proteção sobre eles, não só na vida deles, mas na família deles, meu Pai, aquilo que eles desejam empreender, que o Senhor seja com eles, que a tua presença seja com eles constantemente, Pai. E a todos aqueles que estão aí, Senhor, também, eu oro para que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus com a tua presença, Pai. Nos dá, Senhor, um dia na tua presença, um sábado abençoado, um domingo, uma nova semana abençoada. Pedimos que a tua proteção, que o Senhor venha nos cobrir, nos guardar do mal que há debaixo desse sol, em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Meu querido, eu tenho um canal no YouTube chamado Comunidade dos Discípulos. É um canal simples, lá eu tenho algumas pregações simples também, alguns ensinos. E se os irmãos quiserem aí se inscrever no meu canal, tá certo? Dá o like para cima ou para baixo. Fique aí, você é livre para fazer o que você quiser. Só não vá lá, irmão, xingar palavrão, nada disso, tá certo? Se você for lá se inscrever no meu canal e dar o like, você vai estar me ajudando. Meu canal, ele tem poucos inscritos, irmão, desculpe estar falando isso, né? Mas se você for lá, você vai ajudar
este canal a crescer, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.